Muito bem. Então, como eu estava dizendo no finzinho do vídeo 2, Jesus, ele nos ressarciu a autoridade, como nós lemos em Mateus 28, a partir do versículo 18, quando ele disse que toda a autoridade tinha sido dada a ele no céu e na terra, né? E que, portanto, nós deveríamos ir fazer discípulos, batizar, ensinar, né? Debaixo dessa autoridade que é dele, que ele, então, concede a cada um de nós. E eu terminei lembrando que ele não nos deixou sozinhos, ele nos prometeu e nos deu o seu Espírito Santo para que, através dele, nós fôssemos capazes de realizar as mesmas obras que Jesus realizou e que nós poderíamos realizá-las ainda maiores do que as que ele realizou. Você crê nisso? Você crê que ele nos deu essa autoridade e que a sua palavra, aquilo que ele diz, é digno de confiança? É digno de confiança que realmente, né, nós temos essa autoridade e essa ajuda do Espírito Santo para realizarmos a obra do Senhor. Então, qual é a nossa decisão? Em consequência disso, em consequência do fato de Jesus ter vindo ao mundo para nos ressarcir a autoridade de Deus, né, como filhos de Deus, como autoridades na terra, como governantes da terra, como o reino de Deus na terra, né? Em consequência disso, que decisões nós vamos tomar? Né? Nós precisamos tomar decisões que engrandeçam o reino de Deus. Decisão de sermos os Daniéis da nossa época, né? Que estão sim inseridos neste mundo, mas não são deste mundo e por isso não vivem segundo as leis deste mundo e sim de acordo com os estatutos divinos, de acordo com a palavra do nosso Deus. É isso que veio trazer o segundo Adão, é esse governo que ele veio trazer. E o item 3 diz o governo do segundo Adão. Aí o governo do segundo Adão está aqui na página 43. E é este item aqui, o item 3, tá? Então, o governo de Cristo neste mundo, como é que ele vai acontecer? Como que o governo do segundo Adão vai se concretizar neste mundo? É mediante a igreja que ele estabeleceu. E isso está dado lá em Mateus 16, 18 e 19, que diz o seguinte: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então eu vou ler mais uma vez. Versículo 18 diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro. É Jesus falando, tá? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, sobre mim, Jesus é a pedra, sobre a qual a igreja deve estar edificada. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é uma edificação firme, é uma edificação forte, né? Baseada em Jesus, que é o nosso alicerce, certo? E sendo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus disse mais: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Mais uma prova aqui da autoridade que Jesus nos dá, quando ele está dizendo que ele nos dá as chaves do reino dos céus. Está em nossas mãos. Então, sinta-se com esta responsabilidade sobre os seus ombros. Eu leio e também sinto essa responsabilidade sobre os meus ombros. O governo de Cristo se dá mediante a igreja. Através de mim, através de você. Cristo vai governar através das nossas vidas, do exemplo da nossa vida, da fidelidade aos princípios da nossa fé, por onde quer que nós estejamos e diante de quaisquer circunstâncias, quaisquer decisões, nós precisamos ponderar o fato de que devemos levar em conta os princípios da nossa fé. A igreja, então, foi estabelecida para governar, mas não para governar de qualquer forma, para governar com a mente e com a visão de Cristo. A igreja não pode se dar ao luxo de transferir essa autoridade como fez o primeiro Adão.
Nós não podemos deixar que outras pessoas exerçam a autoridade que Deus está nos dando. A autoridade é nossa. E ele disse que nós faríamos as mesmas obras dele e ainda maiores. Mas nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos falta de fé, e aí não ocupamos a nossa posição de autoridade. Outros tantos, segundo a nossa revista, é ela que inclusive usa essa expressão. Muitos querem viver alienados das realidades. Então, sem olhar o que realmente está acontecendo à sua volta e achando que não tem nada com isso. Achando que isso não é a nossa responsabilidade, que nós não temos nada para fazer em relação a isso. Então, através dessa fuga da realidade, nós acabamos permitindo que a injustiça impere. E isso não combina com tudo que o nosso Deus tem preparado e tem nos dado. E com as palavras que nós lemos lá no início, quando nós falamos das mensagens dos profetas. Que não devíamos permitir a opressão do pobre, a exploração, a ganância, enfim. Como é que nós podemos transformar essa realidade? Fazendo parte, estando presente e, através do nosso exemplo, do nosso viver, permitir que o reino de Deus se estabeleça nos mais variados setores da sociedade. A igreja, segundo a nossa revista, está dizendo que a igreja ela está estagnada, que não ocupa os espaços, que não cria espaços para minimizar a situação dos pobres e dos necessitados, que não faz projetos de alcance social, de justiça social, que é um princípio bíblico. Nós, graças a Deus, temos uma igreja que se preocupa, sim, com a necessidade social, que faz, sim, um trabalho social, inicialmente dentro da igreja e dentro da possibilidade, fora dela também. Os nossos irmãos colaboram com gêneros alimentícios, né? Esses gêneros alimentícios não são apenas para os nossos membros, muitas vezes eles são levados ao albergue, são levados a associações, a comunidades que ajudam pessoas portadoras de algum tipo de doença. Sempre que essa necessidade vem ao nosso conhecimento, tenho certeza, a nossa igreja faz alguma coisa em favor, sim, dos necessitados. É pouco, sim, lógico que é pouco. Precisamos nos engajar ainda mais, até mesmo na arrecadação desses gêneros, né? Se mais pessoas puderem colaborar, melhor vai ser, né? Então, não estamos totalmente estagnados, mas ainda há muito a fazer, né? E nós devemos, então, ocupar os espaços. A nossa igreja também não está parada no sentido de ocupar os espaços, porque nós temos um representante na vereança municipal, nós temos um representante no conselho tutelar, nós temos pessoas que trabalham no setor público e privado e que são, sim, exemplos, e que são, sim, pessoas que implementam o reino de Deus aonde elas trabalham, aonde elas vivem. Que a gente comece a fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho e por onde quer que a gente esteja. E sempre que tivermos oportunidade de participar de decisões comunitárias, de decisões do nosso bairro, de decisões da nossa cidade, que nós não venhamos nos furtar de decidir de acordo com a vontade de Deus, sim, de participar, de tomar o nosso lugar, porque se nós não fizermos, nós estamos transferindo essa autoridade para pessoas não cristãs, para pessoas que vão defender outros ideais que muitas vezes não têm nenhuma particularidade, nenhuma semelhança com aquilo que o nosso Deus pretende, né? Agora chegamos ao item 4, que diz os embaixadores de Cristo. A igreja, então, ela foi estabelecida para governar, como eu já disse, né? Até está em Isaías 9:6 uma referência a isso, tá? Quando o profeta vem trazendo essa mensagem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muitas vezes nós nos debruçamos nos nomes que o menino teve e tem. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas aqui, neste contexto de meditação, a revista nos faz pensar que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus. E agora que Jesus está no céu,
A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. E o governo está sobre os ombros de Jesus, sobre o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo e tem sim a responsabilidade de apresentar homens capazes para exercer a autoridade na sociedade, na comunidade como um todo. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos nos preparar para sermos estes homens capazes de exercer a autoridade, homens e mulheres capazes de exercer a autoridade por onde for necessário, né? Nós sabemos que a nossa igreja apresenta, sim, homens capazes para exercer essa autoridade e nós devemos crer nisso como a vontade de Deus, certo? Porque como nós temos estudado e temos visto na lição de hoje, a autoridade nos foi dada e nós não podemos transferir essa autoridade para outros, assim como fez o primeiro Adão. Não podemos cometer os mesmos erros. Agora chegamos à última parte, que é a parte 5, que diz o mundo político e a igreja. O mundo político não vê a igreja capacitada para exercer o governo. Alguns líderes se vendem por um favor, trocando sua posição de autoridade por um benefício passageiro. Isso é vergonhoso. E quando nós falamos de líderes, nós achamos assim que é alguém muito distante de nós, mas se nós também realizamos isso, no dia em que nós formos líderes, nós também realizaremos. Então nós não devemos de forma alguma nos vendermos por favor, por um benefício, por qualquer preço. Nós não devemos nos vender. Isso é muito vergonhoso. Ao longo dos anos, a igreja, com grande potencial de governo, transfere para não cristãos o poder de governar. Porque não se prepara, porque não conhece, porque não se lança, né, no desafio de entrar para os governos, sim, certo? Líderes religiosos às vezes preferem correr atrás de políticos, vendendo e sendo comprados, vendendo o voto de seus fiéis, né? E sendo comprados, infelizmente, né? Mas isso, graças a Deus, não acontece em nossa igreja, né? O mundo político precisa de uma resposta por parte da igreja com a mente de Cristo. O mundo político precisa de uma resposta por parte da igreja com a mente de Cristo. A igreja precisa assumir a posição de quem foi realmente estabelecida para exercer a autoridade dada por Deus. Essa frase foi tirada integralmente da nossa lição e ela diz: a igreja precisa assumir a posição de quem foi realmente estabelecida para exercer a autoridade dada por Deus. Que sejamos honrados, que sejamos honestos, que sejamos cumpridores dos nossos deveres, que não deixemos de fazer a nossa parte e que sejamos pessoas capazes de exercer autoridade. Se nós não temos aptidão para o lado político, que possamos escolher pessoas da nossa comunidade que tenham essa aptidão, mas que nós sejamos também políticos na nossa casa, cumprindo a nossa palavra, né? Cumprindo com os nossos compromissos, com os nossos deveres, com os nossos deveres financeiros, tanto na nossa casa quanto na casa de Deus, né? Fazendo aquilo que dizemos para não sermos pego em mentira, mas que a gente possa então agradar a Deus, exercendo e valorizando a autoridade que Ele nos deu. Muito bem. E eu quero fazer nós pensarmos um pouco, até porque a revista nos faz pensar sobre isso, nos traz essa reflexão. Na nossa primeira parte lá, era sobre a mente de Cristo, no fato de que a igreja que tem a mente e a visão de Cristo é uma igreja acolhedora, misericordiosa, amorosa e que promove a justiça integral. Baseado nisso, a gente raciocina um pouco sobre essas duas perguntas. Já te colocaste voluntariamente à disposição para procurar atender às necessidades de alguém? Nós já decidimos fazer isso, nós estamos fazendo isso, nós temos os nossos olhares atentos às necessidades dos outros para nos colocarmos à disposição voluntariamente para atender essas necessidades? Vamos pensar sobre isso e que isso seja então uma tarefa para nós. Procurar alguém que tenha necessidade, e não vai ser difícil, né? E que nós possamos nos colocar à disposição, pelo pouco que tenhamos,
né, que a gente possa se colocar e agir para atender a necessidade de outra pessoa. Uma outra reflexão é, aqui que está de azul, tu és a carta escrita de Deus para a humanidade. Como tu tens te apresentado? Tu és a carta de Deus escrita, né, para a humanidade. Como tu tens te apresentado? Nós somos a carta escrita por Deus para a humanidade. O que as pessoas podem ler na nossa vida? O que as pessoas podem ler no nosso jeito de ser? O que as pessoas podem ler no nosso jeito de andar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de tratar? Nós somos a carta de Deus. O que está escrito em nós? O que os outros podem ler através do nosso viver? Através dos nossos frutos, através dos nossos filhos. O que as pessoas podem ler de nós ao olhar para os nossos filhos? O que as pessoas podem ler de nós ao olhar para a nossa casa, do modo como nós cuidamos da nossa casa ou do modo como nós não cuidamos da nossa casa? O que se pode ler? Se eu entrar agora aí, o que eu vou ler sobre ti se eu olhar o teu quarto? O que eu vou ler sobre ti se eu olhar a tua casa? O que eu vou ler sobre ti se eu olhar as tuas contas? O que eu posso ler sobre ti se eu olhar o teu trabalho, o modo como tu o desempenhas? Eu posso ler que tu és uma pessoa cumpridora, eu posso ler que tu és uma pessoa que cuida, que administra os bens que Deus te dá, ou o que eu vou ler de acordo com aquilo que eu ver. Assim o mundo nos lê, pelo que ele vê. Então nós temos que zelar pela nossa casa, pela nossa família, pela educação dos nossos filhos, pelo cumprimento dos nossos deveres, pelo esmero na realização do nosso trabalho, e assim as pessoas vão ler que nós temos Deus e Deus faz a diferença na nossa vida. Agora, mais relacionado a essa segunda e terceira parte, a lição também traz algumas reflexões para nós. E a primeira pergunta é: a quem tu tens dado a autoridade para governar? A quem nós temos dado autoridade para governar? Você vai me dizer, nós não temos um presidente cristão, nós não temos um governador cristão, nós não temos uma prefeita cristã. É verdade. Mas isso tudo começa por algum lugar. O presidente de hoje, ele não foi, o primeiro cargo político dele não foi a presidência da República. Ele foi deputado, sei lá mais o que ele foi. O prefeito, aliás, o governador do nosso estado, o primeiro cargo político dele não foi o governo do estado. O primeiro cargo político dele foi a vereança. Depois ele foi prefeito. Depois ele foi governador. Entende? Nós temos um representante evangélico na vereança. E ele entrou lá assim, da primeira vez? Não. Ele teve uma escola, ele teve um aprendizado, ele passou, primeiro de tudo, se filiou a um partido, aprendeu como isso funciona, foi presidente desse partido. Aí depois ele se candidatou, não foi eleito. Nesse meio tempo ele trabalhou em gerenciamentos de projetos, certo? Onde ele teve uma escola, onde ele teve um aprendizado. E aí então, na sua segunda tentativa ele foi eleito e também aprendeu mais. Está pleiteando uma reeleição e com isso aprenderá ainda mais para galgar outros, quem sabe, né? Outros locais de autoridade. Nós precisamos nos preparar. Então, se nós não temos opção cristã, verdadeiramente cristã, em outras instâncias, aonde nós temos, nós precisamos fazer a nossa parte, certo? E se nós não temos condição de votar, por exemplo, num prefeito cristão, que a gente possa escolher com base em princípios cristãos, na pessoa que mais se aproxime destes princípios e que a gente possa colocar isso na dependência de Deus, que Deus ajude, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus inspire, que Deus capacite, né? Porque Ele pode e Ele faz, né? Outra pergunta: tu esperas favores de políticos? O que te faz escolher um político? Se ele fez alguma coisa para ti? Se ele cumpriu uma promessa estritamente relacionada aos teus interesses? Ou se ele trabalha pela comunidade como um todo? Que nós não sejamos como esses exemplos que a revista nos trouxe, de pessoas que se vendem por favores, mas que a gente possa ver o bem comum
e o bem maior de todos, que é termos homens de Deus exercendo autoridade dentro do mundo político, certo? Qual será a tua resposta para o mundo político? É outra pergunta que a revista também nos traz. Qual vai ser a tua resposta? O mundo político espera que a igreja apresente homens capazes de exercer autoridade dentro da visão e da mente de Cristo. Qual vai ser a tua resposta? Qual vai ser a nossa resposta? Que a gente se interesse por esse tema, que a gente trabalhe esse tema e que a gente também tenha atitudes com o nosso voto, com a nossa propaganda, para alcançar essa graça de termos a Igreja de Cristo exercendo autoridade dentro do meio político. A igreja, com a visão em mente de Cristo, é acolhedora, é misericordiosa, é amorosa e é atuante nos mais variados setores da sociedade para exercer a autoridade que foi dada por Deus para nós. Pense nisso, viu? Um beijo, boa semana.